igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Que alegria poder vir de São Paulo com minha família, que logo vou apresentar, e poder cumprir a missão e o propósito de Deus de juntos passarmos esses dias, esse final de semana juntos, compartilhando de experiências, de coisas do Senhor, coisas que com certeza vão acrescentar no nosso ministério. Mas a gente está no meio de um culto de adoração, de louvor. Depois eu vou querer falar um pouquinho mais sobre o que Deus tem feito. E apresento, fica tranquilo. Ok. Estou em casa, viu, queridos? Estou em casa. Obrigado, carinho da liderança, que nos recebe com muita honra, com muito respeito. Eu louvo ao Senhor por isso. Queridos, nós fazemos parte de uma geração não de adoradores, mas de verdadeiros adoradores, amém? Diga assim: eu faço parte de uma geração de verdadeiros adoradores. Diga assim: eu sou um adorador de verdade. E é isso que vai fazer a diferença, não para mim nem para ninguém. É isso que vai fazer a diferença para Deus, porque Ele está buscando não adoradores. Adoradores a gente encontra de monte por aí, mas estão adorando o quê? A si mesmos. Estão adorando o quê? A música. Estão adorando, podem adorar muitas coisas, mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E nós vamos entender um pouquinho o que representa tudo isso, o nosso papel no corpo de Cristo, no ministério. Eu quero que você cante uma canção comigo que vai falar sobre isso, e que você possa pensar no que o Senhor Deus vai ministrar na sua vida. Fica de pé. O louvor foi curtinho, né? Uma música só. Então vamos esticar um pouquinho mais comigo aqui, ó, cantando essa canção tão conhecida de todos nós. Comigo assim, ó. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, canta para o Senhor. Senhor, em espírito e verdade nós te adoramos, te adoramos.
te adorar. Mais 3 vezes, vamos lá. Onde flui o amor ministrando louvor. Onde aleluia. Eu quero que de forma bem reverente você tome o seu assento e você medite sobre algo que o Senhor quer que você tenha como propósito nesses dias de meditação, nesse tempo de estudo que a gente vai ter aqui, de ministração da parte do Senhor sobre esse tema tão importante que é o perfil do adorador, que logo vamos abordar. Para que a gente possa adorar a Deus verdadeiramente, fazer um louvor para Ele, a gente deve se desprender de qualquer coisa que nos afasta da presença dEle, ou que aponta a nossa pouca fé nele, ou que aponta que não estamos tão firmes em suas promessas. E há uma canção que fala sobre que nós devemos louvar ao Senhor não importando qual seja a circunstância, porque tudo que é em nós deve ser ofertado ao Senhor, e você deve entender que isso ainda é pouco, se comparado ao que você já ganhou. Quantos aqui já participaram da salvação em Cristo Jesus? Diga amém. O maior presente do Senhor você já recebeu. Há muitos motivos para agradecer, para louvar, para adorar ao Senhor. Há muito o que dar graças ao Senhor, independente de pequenas e terrenas circunstâncias que são circunstâncias temporais desse mundo. E por isso, quando estamos na presença da divindade, do próprio Deus, a gente deve se abster, a gente deve deixar de lado todo problema, tudo que nos afasta de Deus e que nos deixa presos a esse mundo, para que a gente possa dizer: olha, Senhor, o Senhor é Deus, eu sou o seu filho, o Senhor cuida de mim, e eu quero agora deixar meu coração em paz, deixar que o Senhor cuide da minha vida e dos meus problemas, mas agora eu quero te adorar, eu quero te louvar, eu quero prestar meu culto ao Senhor. Eu quero tocar a primeira parte dessa canção, eu quero que você faça a retrospectiva da sua vida, e que você vai se desprendendo e vai entregando tudo para o Senhor que te impede de ter uma adoração verdadeira, um encontro real com o Senhor. E eu quero que na segunda parte todos nós cantemos essa canção tão linda, que traz uma verdade que todos nós devemos viver nesse tempo.
Vamos cantar. Perto quero estar, aleluia, junto aos teus pés. Deus Pai, recebe o nosso louvor. Recebe, Senhor, os nossos corações consagrados, Senhor, no Teu altar, na Tua casa, Senhor. Aceita o nosso louvor, Senhor. Aperfeiçoa-nos, Senhor, diante da Tua presença santa, Senhor. Faça-nos santos como Tu és santo, Senhor, para que possamos adentrar nos santos dos santos, que possamos, Senhor, entrar na Sua presença e possamos nos apropriar um pouquinho mais da Tua santidade, Senhor. Contagia-nos, Senhor, com a Tua santidade. Ajuda-nos, Senhor. Consagra agora, Senhor, as nossas mentes para ouvir a Tua palavra e para não só a entendermos intelectualmente, mas que possamos reagir à Tua palavra, Senhor. Que possamos nos colocar à disposição para as transformações que o Senhor quer gerar em nós, para que nos tornemos ferramentas úteis para a Tua igreja, para o Teu ministério, Senhor. Traz-nos a consciência, Senhor, da grandeza do Teu reino, da grandeza deste ministério no Teu reino, Senhor, da qual o Senhor nos capacitou com dons e talentos, Senhor. Dá-nos a grandeza, Senhor, dessa importância, para que possamos reagir à altura e que possamos nos mobilizar para um aperfeiçoamento espiritual, um aperfeiçoamento ético,
um aperfeiçoamento técnico que corresponda, Senhor, à tua expectativa. Ajuda-nos no nome de Jesus, amém, amém. Ao final vamos louvar com uma canção mais, mas eu gostaria rapidamente de entrar no tema. E eu vou pedir para que o nosso irmão ali na projeção possa me auxiliar, trocando alguns slides. Eu preparei alguns slides para que eu possa ilustrar um pouquinho, que vocês possam seguir. E a ideia dos slides é que vocês não olhem só para mim, para que vocês não fiquem tristes, porque é triste demais ficar olhando para mim, mas ficar olhando ali para o texto bíblico, para as passagens, para as coisas que fomos acompanhar, vai ser mais útil para todos nós. O tema que nos foi proposto é perfil do adorador, o perfil do adorador. Entende-se por perfil não só uma imagem lateral, mas entende-se por perfil uma expectativa que Deus tem para que nós, como seus adoradores, possamos corresponder às expectativas do próprio Deus. Mas antes eu quero fazer agora a apresentação oficial da minha família. Por favor, o próximo slide traz aí a foto de um marido e de um pai feliz ao lado de sua esposa e seu filho. Eu sou casado há 15 anos com a Alessandra, e Deus nos deu no 9º ano de casamento um filho que hoje tem 6 anos, e eles não estão só na foto, eles estão lá no fundinho ali, fica em pé ali, Brian. Aí, uma salva de palmas para a Alessandra e para o Brian. Gente, eu louvo a Deus porque o meu filho é lindo, porque ele puxou a mãe dele, e do pai ele só puxou a altura. 6 anos, ele é muito grande para a idade dele. Eu fico feliz por eles terem saúde e poderem estar aqui me acompanhando, por um carinho da igreja. Quando eu apontei, olha, eu posso ir só, mas se vocês puderem corresponder à expectativa que eu tenho de poder estar junto da minha família, eu vou me sentir muito melhor para ministrar a palavra do Senhor durante esse final de semana. E a igreja de vocês é uma bênção, louve ao Senhor por isso, que eles entendem o ministério itinerante e valorizam a família, e por isso eu estou com minha família ao meu lado. Irmãos, e quando eu olho para minha família, minha esposa, a mais linda de São Paulo, eu casei com ela, tive muita sorte, Deus me deu um filho bacana demais também. Eu olho para minha família, gente, é quase perfeito. A gente tem um cachorrinho, quer ver? Olha a foto do cachorrinho, a próxima slide. Olha, gente, que cútil. E aí olha assim, gente, é uma família linda, perfeita. Para que ir para o céu se tudo aqui é tão lindo e tão perfeito? Aí Deus me disciplina na hora e diz assim: André, a sua família não é tão perfeita, você tem uma sogra. Bota o próximo slide. Olha, essa é a minha sogra, e o próximo slide é o cachorro dela. E aí eu vejo que eu não estou no céu, que eu estou na terra, e que aqui há muitas tribulações, há muitas provações a serem vividas, né? E aí Deus diz assim: continua orando, você tem uma sogra abençoada. Irmãos, eu brinco assim, falando de sogra, tem gente que até se ofende. Eu brinco bastante porque a minha sogra, eu brinco do lado dela, eu me dou bem com ela, e ela gosta que eu brinco sobre isso. Ela nem pega mal com ela. É uma bênção poder ter uma extensão da família representada na sogra também. O perfil do adorador é fruto de um projeto de Deus, da qual Deus me colocou no ministério logo após a minha verdadeira conversão. Eu sou filho de pastor, nascido e criado na igreja, mas isso não me autentica, nem autentica ninguém como servo do Senhor, nem como crente. A gente cresce na igreja, vocês que nasceram na igreja, a gente tem uma estigma de o que conhece os corinhos, conhece as músicas, conhece os irmãos, sabe levantar, sabe dar glória a Deus, sabe espremer o olhinho para cantar, conhece todas as letras dos hinos, conhece as histórias bíblicas, já ouviu falar de Jesus, e a gente se torna um religioso profissional inconscientemente. E Deus espera que tenhamos um encontro real e verdadeiro com Ele, um encontro em que reconhecemos o nosso pecado, um encontro em que reconhecemos a nossa dependência nele. E esse encontro não aconteceu na minha vida, na minha juventude. Logo me aproximei
do que o mundo oferece, me tornei viciado em cocaína, fui internado 2 vezes, destruí minha vida, minha reputação e um pouco da reputação da minha família na igreja. E uma família de 3 irmãos, eu fui o único que vivia esse problema, e planejei tirar minha vida, porque me encontrava numa situação desesperadora, escravizado pelo poder das drogas, pelo poder do pecado. Mas foi nesse momento que aquela semente que foi plantada gerou em mim, sabe o que? Um constrangimento, porque eu dizia, eu sou crente, eu cresci na igreja dizendo que Deus faz milagre, por que o Senhor não faz um milagre na minha vida? Eu sou adorador. Aí Deus falava, não, eu não procuro adorador, você adora você mesmo, você adora droga, você adora um monte de coisa, você não me adora. Mas eu sou crente da igreja. Você pode ser crente da igreja, mas você não é crente meu. Você não me conhece como como seu pai, como seu Deus, você não me reconhece. Deus me cura, falou, não, antes de curar das drogas, eu preciso te curar da alma. E foi nesse confronto todo que eu percebi que precisava ter um encontro real com o Senhor. E nesse encontro, Deus me motivou muito para começar a tocar o saxofone aos 23 anos de idade. E logo toda essa motivação me fez ter uma paixão grande por Deus, porque essa paixão era porque Deus tinha me libertado de verdade. Deus me deu nova vida, vida em abundância. E eu comecei a perceber os potenciais que Ele estava me dando, e eu tinha muito zelo por isso. Puxa, se Deus me dá esse dom, eu quero fazer o melhor para o meu Deus que me salvou, que me deu uma nova chance. E essa paixão é que deve nos mover a fazer qualquer tipo de ministério. Porque se você está tocando, ou dançando, ou cantando, sem paixão por Deus, você pode enganar qualquer pessoa, a si mesmo, mas nunca tocará o coração de Deus verdadeiramente. E Deus pede que façamos as coisas com paixão nele, não nas coisas por si só. É possível que existam pessoas que adorem suas guitarras, que adorem os seus instrumentos, adorem as suas performances, mas se você não adorar a Deus verdadeiramente, tudo será vazio, não fará sentido, nem para você, nem para as pessoas que te ouvem, te escutam ou te veem. E a paixão que devemos ter por Deus está com a sua raiz na cruz. A cruz é o lugar onde nós vemos o que éramos e o que Deus nos fez. E isso é o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês. Sempre quando pisar o pé na casa do Senhor, com uma missão a ser cumprida, hoje eu estou na escala, hoje vou tocar, vou cantar, vou dançar, você deve lembrar do que você era antes da cruz, lamentar por aquilo e se regozijar no que Deus te fez, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Ah, pastor, mas eu não fui para o mundão, não me estourei todo, eu sempre estive na igreja, aceitei Jesus, mas está tudo bem, eu sou salvo sim, pastor. Lembre-se da condenação que havia sobre a sua vida, a condenação, o juízo do pecado que havia sobre você, que foi retirado e que te dá agora a certeza de vida eterna, certeza de uma vida espiritual, uma certeza de uma vida com propósito. E aí eu comecei a tocar as primeiras notas, logo conheci a Alessandra, nos casamos, em pouco tempo Deus me deu a oportunidade de gravar um projeto. Hoje são 15 CDs já gravados, já viajei por 8 países, também fiz o seminário teológico, sou bacharel em teologia. No ano de 2004, no altar da Igreja Batista da Liberdade em São Paulo, eu fui consagrado ao ministério pastoral, 15 pastores impondo as mãos sobre a minha vida e me colocando uma responsabilidade maior do que só ser músico. E quando eu digo só ser músico, não é porque músico é só pouco, não, é porque ser pastor é demais também, é pesado. E logo
Deus colocou uma igreja para que eu pudesse auxiliar durante um ano, e na sequência eu pastoreei uma igreja na capital de São Paulo por 2 anos, e depois Deus me pediu para que continuasse visitando igrejas, ministrando a palavra, seminários ao redor do meu país e ao redor do mundo também. E eu chego aqui hoje grato ao Senhor, porque tem feito, pela vontade dele, se cumprir um ministério, um chamado. E hoje eu estou aqui para falar sobre esse perfil do adorador, que conforme eu fui crescendo no ministério, espiritualmente, e tendo experiências, as pessoas falavam assim: André, o seu ministério tem tomado vulto, Deus tem te abençoado, e qual que é o segredo? É porque você é muito dedicado, né? Você estudou muito o sax. E eu olhava assim: gente, o saxofone é uma extensão do meu corpo, ele não toca por si só. Eu tenho colocado a minha alma, meu coração quando eu sopro esse instrumento. Alguns falavam assim: não, você deve se preparar muito espiritualmente para fazer esse ministério. E às vezes me falavam uma semana que eu estava tão ruim espiritualmente, e que eu percebia que a graça do Senhor estava sobre mim, mas entendendo que é importante o preparo espiritual. Alguns falavam: não, André, você é muito organizado, você é muito sistemático, você é responsável como músico, e isso te faz uma pessoa diferente. Inclusive você vem para a igreja, assiste o culto inteiro, na hora da palavra você não sai para beber água, e coisas tão básicas se tornavam tão importantes. E logo eu percebi: gente, o que está virando a igreja, os músicos da igreja? Porque quando a gente só faz o que é o indispensável, a gente é elogiado por isso. E aí Deus falava para mim: não, você não é melhor que ninguém. Talvez as pessoas estejam indo longe demais e sendo displicentes com o ministério que Deus as tem dado. E logo eu percebi que tinha que compartilhar isso. Comecei a compartilhar em redes de internet, fazer alguns artigos para a revista que me pediam, e logo eu tinha alguns pensamentos. Comecei a fazer alguns seminários, e as perguntas mais frequentes sempre se repetiam. E logo eu comecei a relacionar, como músico e como pastor, qual que são os maiores problemas que acontecem no ministério de adoração, que eu incluo a música, incluo a dança e teatro, ministério de artes da igreja, que todos esses ministérios têm uma veia artística, uma veia que se expõe a grandeza de Deus através da sua arte. E logo eu percebi que isso poderia ser organizado. Eu fiz uma apostila. Essa apostila tinha 20 páginas. Logo ela foi para 30, chegou a ter 47. Chegou uma hora que o pessoal falou: André, sua apostila está grossa demais, faz um livro. E finalmente fizemos o livro. O próximo slide. O perfil do adorador se tornou um livro. E esse livro foi prefaciado por uma autoridade nessa área no nosso país, que é o pastor Ademar de Campos, e também pelo pastor Eli Fernandes de Oliveira, que era o pastor da minha igreja. E para minha surpresa, um ano depois, o livro foi premiado na Bienal do Livro 2010. Eu lancei ele em 2009 e foi o ganhador do prêmio Areté, que é um prêmio que é concedido pela Associação dos Editores Cristãos. Isso deu mais visibilidade para que a gente pudesse ampliar a influência do ministério e dos pensamentos bíblicos que contém nesse livro. Como nós dividimos o texto, como vamos dividir um pouquinho o nosso pensamento, para que vocês possam entender e questionarmos um pouco sobre a ideia desse perfil do adorador. O que Deus espera de mim como adorador? Deus está buscando, procurando os verdadeiros adoradores. A pergunta que eu te faço é essa: na busca de Deus por seus verdadeiros adoradores, Ele tem encontrado em você esse verdadeiro adorador? E a sua resposta pode ser em secreto: sim, Deus me vê como um verdadeiro, eu sou um verdadeiro adorador. E para que você possa responder isso com convicção, se sim ou se não, Deus tenha misericórdia de mim, eu quero ser um verdadeiro adorador. Se não, faça isso. Agora, se sim,
Que bases que você tem para responder que sim? A sua emoção, o seu tempo de membresia, o seu desempenho na música. Que bases que Deus espera de você para que você se considere e você atenda às expectativas de Deus para ser um adorador de verdade? Eu entendi, e nós podemos dividir em duas partes, e foi a forma que nós dividimos o pensamento do livro, e que vamos dividir o nosso tempo aqui hoje e amanhã. Próximo slide diz assim, ó, primeira parte, a parte da teoria. A teoria é conhecimento, é informação, é conhecimento que é trabalhado com inteligência e que logo se transforma em sabedoria de Deus, para que possamos conduzir as nossas vidas, não de acordo com os parâmetros nossos, nem da nossa família, e nem do que a sociedade está ditando, mas debaixo dos parâmetros bíblicos do próprio Deus, e que o próprio Deus estabeleceu para que nós o adorássemos. A parte teórica, pode deixar lá. A base teológica do adorador é algo que deve ser estudado por cada um de vocês. E eu pergunto aqui para esse grupo, só para que eu possa ter uma identificação rápida, só com um apontamento da sua mão. Quantos de vocês aqui participam do ministério de música da igreja, que é cantando ou tocando alguma coisa? Levanta a mãozinha para mim conhecer vocês. Opa, a maioria. Ok. Desse ministério de música, só música, tá? Quantos de vocês são vocais, cantam, ou liderando uma ministração, ou fazendo back vocal? Quantos? Ok, temos um bom grupo. Quantos de vocês são instrumentistas? São tocando qualquer tipo de instrumento? Levanta a mão um pouquinho mais alto. Ok, opa, tem um grupo bom. Ok, outro ponto. Quantos de vocês, não sei se temos mais de uma, duas ou três, várias igrejas representadas, são os líderes de louvor de sua igreja? Levanta a mão. São aqueles que conduzem o louvor diante do povo, da igreja. Amém. Ministério de dança, de coreografia, podemos dar vários nomes aqui. Temos alguém? Eu vi o pessoal aí participando. Deus abençoe a vida de vocês. Amém, amém. Ok, existe ministério de teatro? Tem também? Legal, estão aí? Tem alguém aí? Grandão, ele está empolgado, ele está vibrando com o ministério. Glória a Deus. Você também está vibrando. O melhor é isso aí, cada um cumprindo o seu papel, né? Ministério de artes, olha que interessante. Então eu entendo que para cada um de vocês é interessante vocês terem essa resposta na ponta da língua. O discernimento sobre louvor e adoração, quem é o alvo da nossa adoração, e o que é adorar em espírito e em verdade. Eu acho que é o mínimo que devemos saber com profundidade, para que possamos participar de um ministério desses, seja em que momento for. Por quê? Vamos responder rapidamente. Vamos convidar o ministério de louvor e adoração para subir. Irmãos, vamos louvar e adorar. E aí quando se diz isso, logo sobe aquele grupinho pequeno, ou até grande, mas em proporção com a igreja, é um grupo pequeno. E aí alguns irmãos lá do banco da igreja ficam assim: ai, como eu queria ser alguém que louva e adora também, igual eles. E eles são do ministério de louvor e adoração. E aí a gente entende que o seguinte, está se dando o termo louvor e adoração para quem canta, ou para quem toca, como se a única forma de louvar e adorar fosse tocando ou cantando. Não que isso não seja também, e não que esteja errado também, mas é que generalizando a gente pode cometer algumas falhas de forma secundária. Então é importante que entendamos o que é louvar e o que é adorar. E nós vamos falar isso rapidamente hoje. O alvo da nossa adoração, eu pergunto para você: você vai louvar hoje? Vai louvar a quem? A Deus. Amém? Quem é Deus para você? É Jesus. Só Jesus? Tem o pai dele também, que é gente boa. E quem mais? Acho que tem um outro aí, Espírito Santo. O que você conhece
acerca do Deus Pai? O que você conhece acerca do Deus Filho? O que você conhece do Espírito Santo? E que intimidade você tem com Deus através das três pessoas? Que conhecimento teológico e bíblico que você tem para fundamentar a sua fé, para que você possa dizer assim: olha, eu vou adorar a Deus porque eu conheço Ele, eu vou louvá-lo, e quando eu abrir a minha boca, eu vou dizer palavras a Deus, e canções e letras das canções com tanta convicção, que as pessoas vão sentir a presença do Senhor, porque eu vivo esse Deus que eu canto, que eu prego. E sabe o que é a grande diferença entre um adorador verdadeiro e um adorador? Que um adorador canta bonito, e as pessoas olham e dizem assim: olha, parabéns, canta muito bem. Agora, um adorador de verdade, ele canta para Deus, ele não canta para as pessoas. Aí as pessoas dizem assim: olha, eu nem sei se ele canta bem ou mal, mas quando essa pessoa abre a boca, eu sinto a presença de Deus. E é isso que Deus está buscando. É isso que Deus está buscando. Isso nós vamos aprender também, que não quer dizer que a parte técnica, então não preciso mais estudar, só vou subir um monte, vou orar, vou jejuar, vou falar em língua. Não. É bom que você faça tudo isso e cresça espiritualmente, glória a Deus. Vamos fazer isso. Mas é importante que você toque o coração de Deus, que você entenda que no momento de ministração, qual for, você não está fazendo para pessoas, você está fazendo para Deus, em comunhão com a igreja do Senhor. Está acontecendo um mover do Espírito, você está convocando e trazendo a presença do Espírito Santo de Deus, amém? Se você não conhece a Deus, que autoridade que você tem para louvar e para adorar? Agora olha que interessante, imagine uma situação, teve o dia dos namorados agora, e quando alguém namora ou está casado, quer prestar um elogio para sua esposa ou para o seu esposo, é importante que você conheça para poder elogiar em cima dos atributos. Eu posso dizer para minha esposa: meu amor, eu te agradeço, eu te louvo. Louvar é prestar uma homenagem, fazer elogios em gratidão, porque você me aguenta há 15 anos, porque você me deu um filho lindo, porque você me compreende no momento que eu estou de TPM masculina, após um final de semana cansado, e fico meio estressado na segunda-feira, e eu te agradeço. Tudo que eu estou dizendo para ela é fruto de quê? Relacionamento, fruto de conhecê-la. Eu consigo elogiá-la porque eu estou caminhando com ela e a conheço, e posso dizer algo sobre ela que eu tenho certeza que ela é no relacionamento comigo. O louvor que você deve fazer deve ser fruto de um relacionamento com Deus, amém? Se você se relacionar, você vai ter o que dizer. Senão não vai ser apenas, sabe o que? Decoreba. Decorou a música, abriu, cantou, e discutir a música um dia depois de um culto, hein? O que você cantou? Você sabe o que quer dizer essa letra? Você já parou para pensar sobre isso? É o que Deus espera que a gente faça, amém? Conhecer a Deus em espírito e verdade. A gente vai abordar alguma coisa também sobre esse tema. Agora, o próximo ponto que nós vamos discutir amanhã fala sobre a prática ministerial. Eu tenho toda a teoria, eu tenho todo o conhecimento, tá? E como é que você vai aplicar isso para atingir o coração de Deus e para atingir também o coração daqueles a que Deus quer edificar ou salvar através do seu ministério? Tem que saber praticar isso daí. Como? Aperfeiçoamento técnico. Vamos comigo ali, vamos ler juntos aqueles três, ó. Aperfeiçoamento técnico, desenvolvimento ético, edificação espiritual. Então nós vamos montar amanhã um tripé de sustentação de um ministério
que se baseia nesses 3 princípios. São princípios bíblicos e de Deus, em que nós vamos pontuar um a um e dar a devida importância para cada um deles, para que o nosso ministério cresça e sejamos influentes nesse ministério. Por quê? É só espiritual, pastor? Não. Alguns que se julgam espiritual, mas eticamente têm falhado, tecnicamente são falhos. O que acontece muito no meio dos músicos, principalmente os instrumentistas, são muito técnicos, eticamente pisam muito na bola, espiritualmente faltam em todas as vigílias, todos os cultos de oração e escola bíblica, dominical. Pessoas que não se importam muito com essa edificação espiritual, mas resolvem bem tecnicamente, estão funcionando bem, funcionalmente estão atendendo à necessidade da igreja, mas não estão tocando nem o coração de Deus e nem edificando a vida da igreja. É só barulho que sai do seu instrumento, e Deus quer tratar conosco, amém? Irmãos, eu digo isso com muito temor no Senhor. Deus me trouxe aqui, irmãos, para compartilhar coisas com vocês, e a minha oração é essa: se de 30 coisas e princípios que forem transmitidos aqui, vocês absorverem que seja e dizer, olha, isso Deus falou comigo através do seu Espírito, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu não entendi assim, minha cabeça abriu, a minha mente mudou, eu entendi o peso e a necessidade disso, glória a Deus. Subimos um degrau a mais na escala de uma vontade da qual Deus quer que façamos, e eu continuo subindo esses degraus também. Muita coisa que eu digo, ainda continuo trabalhando na minha vida para que Deus possa completar a sua obra na minha vida. Então, vamos lá, 2 partes, parte teórica, parte prática. Teoria é conhecimento, sem conhecimento você não vai em lugar nenhum. Conheceu, ok, está tudo registrado, tá, vamos colocar em prática. Todos os problemas que ocorrem dentro da igreja, dentro do ministério de música, estamos num seminário de música, estou estendendo um pouco para o ministério de artes, dança e teatro, mas todos os problemas que ocorrem estão delineadas nesses 2 blocos e nessas divisões. Vocês podem ter certeza. Errais por não conhecer. Quando não conhece, erra por ignorância. E vou dizer para você que tem acesso à palavra de Deus, num país livre, onde podemos nos reunir todo domingo, onde tem estudo, onde tem seminário, isso aqui podia ter mais gente, As pessoas que erram por ignorância pecam contra Deus. Porque ignorância por falta de oportunidade é uma coisa. Agora, a ignorância, o não conhecer, porque não há interesse em se conhecer, mas há um compromisso já assumido no ministério. A gente acha que é compromisso, sabe de quê? De pastor estudar a Bíblia. Engano seu. É compromisso de todo obreiro, servo do Senhor, de cada crente. Compromisso de crente. Agora, se você ainda serve ao Senhor no ministério, vamos ilustrar aqui uma situação. Vem um amigo seu da igreja, da escola, ou alguém do seu bairro, ou um vizinho seu, ou um estranho qualquer. A pessoa nunca entrou numa igreja. Tenta entrar na minha mente, na mente dessa pessoa que entrou e sentou no banco ali. Eu já me coloquei no lugar dessa pessoa, e nunca fui incrédulo, cresci na igreja, mas já tentei entender a visão dele. Sabe o que a pessoa entende? Ela entende o seguinte, a maioria, como ele divide, 1/4 é de gente que está virado para lá, 3/4 de gente, fora a galeria, está virado para cá. Maioria, minoria, certo? Só fala quem está aqui em cima, aqui só fica quieto olhando. E quando participa é cantando, dando glória a Deus, aleluia, amém. Mas aqui manda, aqui obedece.
Essa é a visão que eles têm. E outra, aqui está aprendendo, e ali já aprendeu. Aqui está na escola da liderança, aqui é líder. Aqui é incrédulo igual eu, que estou aqui no meio. Não sei se esse aqui também é de Deus, se é crente, não é? Acho que é uns crentes meia boca que estão aqui do meu lado. Mas ali deve ser uns crentão bom, uns crentes top. Porque para estar ali em cima não deve ser qualquer um, não. Olha o pastor lá. A irmã subiu, está cantando do lado dele. Fraca ela não é. É assim que eles pensam, você entendeu? E aí, você não sabe disso. Mas qualquer pessoa que entra numa igreja dá importância e peso para qualquer um que está aqui em cima, ministrando na vida da igreja. E aí sabe o que acontece? O que você sabe, o que você conhece, a sua postura, a sua ética, o seu comportamento até fora, vai refletir, vai falar muito para essa pessoa. Sabe o que acontece? Se você fizer alguma atitude, algum gesto, a forma que você se veste, a forma que você, qualquer coisa que você escandalizar esse não crente, ele vai generalizar para todo mundo, até para o pastor. E quando ele sair daqui, ele vai dizer: olha, eu fui naquela Assembleia de Deus, eu fui lá naquela igreja, e você não sabe. Aquela amiga minha da escola que barbariza, ela canta lá. Gente, deve ser todo mundo louco igual ela naquela igreja. É assim que eles vão fazer a leitura. Então, é um peso que vocês devem assumir, o ministério que Deus colocou nas suas mãos, amém? É um peso abençoador. Eu digo às vezes para a Alessandra, sabe o que? São paredes, são cercas, são responsabilidades que Deus coloca em nós para que a gente se aperfeiçoe também. Olha, é muito para mim, mas eu chego lá, eu vou correr atrás do prejuízo. Quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu só era músico. Mas pastor, eu nunca imaginei isso na minha vida. Aí Deus falou: vai. Eu falei: eis-me aqui, Senhor. Não tenho nada de pastor, mas eu vou, em nome de Jesus, assumir a carga. E Deus me usou, e Deus continua me usando para a glória do nome dele. É assumir, porque Deus vai capacitar aqueles que Ele escolheu, amém? Ele não vai chamar quem já é capacitado, Ele vai chamar eu e você, os piores. Ele vai dizer: olha, vou te chamar. E você: mas eu, Senhor, eu não. Eu no louvor, eu tocando, não, isso é coisa para gente fina. Aí Deus: não, é você que eu vou usar. Aí você diz: amém. O que eu preciso fazer? E hoje Deus fala com você que o que você precisa fazer não é só tocar e nem só cantar. Você precisa conhecer a palavra, você precisa ter intimidade com o Senhor, você precisa ser encontrado como adorador verdadeiro. E vamos rapidamente explanar rapidamente os slides, por favor. Louvor e adoração, o louvor. Olha aí, ó, Antigo Testamento, ó, louvar, a tradução, tá? Elogiar, enaltecer, bendizer, glorificar, aplaudir, são gestos, tá? Toda vez que você se dispõe em fazer algum elogio, se você tem uma predisposição para trazer algum mérito à divindade, você está louvando. Só que esse termo é usado secularmente também. Você vai numa formatura, nós queremos trazer uma palavra de louvor ao presidente da nossa escola. Aí você fala: gente, louvor, estão adorando, virou Deus. Às vezes a gente tem uma ideia errada. Por quê? O louvor é uma palavra usada não só nos termos religiosos. Qualquer mérito que é feito. O Antigo Testamento, olha como é associado o louvor: fazer ruído, ações e gestos acompanhados, associado à música tocada e cantada. No Novo Testamento, as duas palavras em grego ali, eucaristin e Elohim, agradecer, bendizer. Então é feito sempre com coração grato. Isso quer dizer que toda vez que você se dispõe a elogiar a Deus através de qualquer gesto, música, cantando,
Qualquer gesto que traga louvor, que traga mérito a Deus, você está louvando. Amém? Forma bem resumida. Agora é o seguinte, uma coisa para mexer um pouco a sua cabeça. É possível que pessoas de outras religiões louvem a Deus? É possível? É possível. Porque essa pessoa entende que existe um Deus criador, igual nós entendemos. Ele fala: Deus, eu te agradeço. E ele não conhece Jesus, ele não tem entendimento, mas ele presta um elogio, ele louva a Deus. Eu não quero diminuir a grandeza de se louvar a Deus, só que o que Deus está buscando não é louvadores, nem adoradores, é o verdadeiro adorador. Então a gente precisa entender o que é adoração, e a gente poder fazer da adoração o diferencial nosso para qualquer outra seita, qualquer outra religião, qualquer outra pessoa que se diz louvar a Deus, porque não adianta fazer de forma enganosa. Próximo. Por favor. Vamos pular isso aí. A criação louva, os seres vivos, os instrumentos musicais no Salmo 150, cântico novo, a gente poder fazer louvores de forma criativa. Adoração, vamos lá. Culto, reverência, veneração a uma divindade, servir com temor reverente. Qual que é o princípio de sabedoria, o princípio que cada um de nós devemos ter acerca de Deus? Temor, reverência ao próprio Deus, admiração, respeito. Próximo. Primeiro um pensamento, tá? Nem religião, nem adoração podem ser definidas à parte de Deus, pois a adoração é a resposta da criatura à glória revelada do Criador. Se nós fôssemos fazer um estudo profundo sobre o tema que qual estamos abordando, eu pediria no mínimo um semestre, num seminário, com uma aula, pelo menos 2 aulas por semana de 45 minutos, para em 4 meses a gente poder aprofundar um pouquinho. Eu estou correndo, eu estou assim passando uma ideia geral para que a gente possa aproveitar o nosso tempo também. Olha lá o que Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração estão longe de mim, em vão me adoram. Honrar com lábios é o que, irmãos? É louvor. Só que o que Deus está buscando é o que vem do coração. Isso é adoração. Quando brota do coração é adoração. Mas pastor, como que é? Você fala assim e tenta sair do coração. Como é que esse negócio de louvar do coração, adorar a Deus? Vamos lá. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos e conhecemos. Lembra quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana? Lá no Monte Gerizim, onde ele falou sobre os verdadeiros adoradores. Foi lá em que ele disse o seguinte. Ela começou a perguntar: mas como? Eu vou adorar no Monte Gerizim, em Jerusalém, onde se deve adorar? E ele começa a explicar. Primeiro, Deus é Espírito. Deus não pode ser contido em um lugar sagrado. O Espírito de Deus está em todo lugar, em toda parte. Deus é onipresente, amém? Deus está aqui na igreja hoje, irmãos, amém? Quando você sair, Deus está lá fora? E quando você chegar em casa, Ele vai estar lá? Espero que sim, amém? Agora o que acontece? As pessoas eram muito centradas em ver Deus enlatado num lugar sagrado, e era assim que Deus era representado no Antigo Testamento. Quando Jesus vem, e Ele diz assim: olha, está chegando a hora, e de fato já chegou, os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Ele está dizendo o seguinte: Deus vai ser adorado em qualquer lugar, e o lugar que eu estou preparando é o templo da adoração, que vai ser pessoas revestidas com o Espírito Santo de Deus, pessoas que se tornarão templos do Espírito. Não ficará mais pedra sobre pedra. Esse templo vai ser destruído, e eu enviarei o meu Espírito,
E quando eu enviar o meu Espírito, homens e mulheres se tornarão templos, morada do Espírito de Deus. Olha que coisa linda. E ele diz assim: o verdadeiro adorador adora nesse templo do Espírito que há, porque ele tem intimidade com Deus através do Espírito de Deus. Olha lá, para que você adore a Deus verdadeiramente, você precisa conhecer. Adoram o que não conhecem. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aquilo era uma profecia messiânica, dizendo o seguinte: vocês têm que adorar o Deus verdadeiro, que está enviando o único Filho para morrer por nós. Vocês precisam conhecer isso. Se vocês adorarem qualquer coisa que se diz o caminho, está errado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí ele diz o seguinte: para que você adore de verdade, você precisa conhecer o alvo da sua adoração, e aquele que merece toda a honra e toda a glória, que é aquele que te salvou. Jesus tem que ser adorado. Senão a sua... mas eu adoro Buda, eu adoro Maomé, eu adoro tantas outras coisas. Adora em vão, não toca o coração de Deus, porque só existe um caminho. Amém? Próximo. Adoração não é um tempo separado na vida diária, é a própria vida diária. Tudo está lá na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Sabe por quê? Porque quando ele diz que Deus é Espírito, ele diz que a adoração não será mais em templos sagrados, nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, no templo do nosso coração. Eu passo a semana inteira trabalhando, correndo, trapaceando, fazendo qualquer coisa, só que domingo eu vou adorar o meu Deus lá na igreja. E a gente se reveste de uma crendice de que quando pisamos no santuário, nós damos termos para esse espaço que é bênção na nossa vida, irmãos. Só que Deus espera mais de você. Deus espera que o comportamento, que o temor, que a reverência, que a paixão, que o teu louvor, que o teu cântico, ele fique também fora dessas quatro paredes. Que aqui seja uma extensão da tua paixão, para você desenvolvê-la de forma coletiva, com irmãos e amigos que compartilham da mesma fé que você. Olha, eu adorei a semana inteira, agora eu vou lá adorar com os meus irmãos, que eu estou com saudade deles. Eu quero ouvir o problema deles, eu quero orar por eles, porque estão na UTI, porque estão com problemas, eu quero abraçá-los, eu quero saber quem fez aniversário de casamento e vibrar, eu quero saber quem está feliz porque vai casar, feliz porque desmanchou o namoro, porque era uma tranqueira mesmo. E aí você participa da vida da igreja, e aí você é edificado, você aprende com isso também. Só que isso aqui é um complemento de uma fé e de uma intimidade que você já tem com Deus durante todos os dias da sua vida. Isso é adoração. Isso é verdadeiro. Isso é autêntico. Sabe por quê? O mundo religioso é um grande engano. Pessoas que vêm bater o ponto, pessoas que se sentem um pouco mais aliviados por cumprirem o seu compromisso semanal. Eu fui à igreja, eu estou em paz com a divindade, eu estou quites com Deus. Mas o culto passou das 9, passou do horário, eu vou embora, porque eu já cumpri meu compromisso. As pessoas que têm compromisso com Deus têm sede de Deus. Passou um pouquinho, amém. Deus, o Espírito Santo de Deus moveu para que algo mais fosse acrescentado na minha vida. Como eu queria que esse culto não acabasse, como eu ficaria ouvindo esse louvor a noite inteira. Sabe, essas expressões expressam a nossa paixão, a nossa adoração verdadeira, amém? Rapidamente mais um, os pensamentos. Adoração é estilo de vida. Adoradores são pessoas que estabelecem uma comunhão ininterrupta com Deus, amém? Ok. Nós vamos fazer o seguinte: quando terminar esse bloco, eu quero abrir 5 minutos para vocês participarem. Eu estou avisando isso agora para que vocês
Se quiserem fazer alguma indagação, algum questionamento, alguma pergunta, quiserem aproveitar, porque às vezes a gente está aí, né, vendo alguém falar e fala, puxa, ele podia falar sobre isso, ou eu tenho uma dúvida sobre isso. Será que ele vai falar sobre isso? E talvez ele não fale. Mas se você perguntar, eu posso ajudar. Se Deus me der graça, a gente pode expandir um pouquinho o nosso conhecimento. Eu vou terminar com essa frase de Charles Spurgeon. Olha que interessante que ele diz assim: não é eu quero que vocês leiam comigo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Não é adorando a Deus com hinos e orações, ou se sentado em certo lugar, ou cobrindo o rosto em certos momentos, que nossa adoração se torna aceitável a Ele. A adoração verdadeira está no coração que o reverencia, na alma que o obedece e na natureza interior que chega à conformidade de sua própria natureza pela obra do seu Espírito em nossa alma. Olha que coisa linda, ele entendendo que mais do que cantar, mais do que orar, mais do que gestos religiosos, Deus, ele está avaliando a nossa reverência, a reverência que temos no nosso coração diante de Deus. Agora, você quer saber de uma coisa? Todos nós queremos ser bem-sucedidos no que fazemos, amém? Quantos estudam aí, fazem o ensino médio, estão para entrar na faculdade, ou entrar numa faculdade, estão se preparando para a profissão? Poucos, aí a maioria, né? Então, eu tenho certeza que quando você está fazendo principalmente uma faculdade, você quer ser o melhor profissional, para que você seja bem sucedido, e esse ser bem sucedido vai te dar suporte para você ter condições de sustentar uma família, ter conforto, ter uma série de coisas. E se há um tipo de ambição, que é uma palavra às vezes pesada para a gente se dizer no meio evangélico, eu acho que devemos sim ter ambição. Olha, eu tenho ambição de ser um adorador verdadeiro, eu tenho ambição de ser um grande músico para a glória do Senhor, eu tenho ambição de viajar pelo mundo e não tocar e nem cantar só aqui na minha igreja. Eu quero começar aqui, Deus me dá toda a estrutura, mas um dia eu quero viajar pelo mundo louvando meu Deus. Ambições que não falem ao seu ego, mas que te projetam para uma vida tão íntima com Deus, que o Deus que tem poder para fazer qualquer coisa vai te colocar lá. E aí você diz: Deus, eu quero te honrar de forma mais abrangente. Não me comporta o pouco, a visão de um Deus do tudo, do grande, inserida em você. E essas bases que nós estamos comentando aqui, elas são bases simples, mas bases muito importantes para que vocês possam ter um futuro ministerial na sua igreja, no seu ministério. Como é bonito ver, né? Pastores, né? Até já me compartilhou isso hoje. Gente que entra na igreja, aceita Jesus, está cru, sabe de nada. A gente fica anos na igreja, daqui a pouco vê tocando, daqui a pouco cantando, daqui a pouco está liderando o grupo. Daqui a pouco Deus pode colocar para gravar um projeto, daqui a pouco está viajando pelo mundo e sendo missionário, pastor, seja o que for. E nesse processo todo, você quer parar ou você quer que Deus siga com você, né? Então acho que a gente tem que ter essa ambição. Deus, vai embora comigo, né? E aí a gente tem que entender que essas coisas são muito simples, mas é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Mais alguma coisa? A adoração pública não nos dispensa da adoração privada. Vamos adorar aqui na igreja, amém? E na sua vida pessoal, você adora como? Ah, pastor, tem que ficar cantando e orando. Não, você sabe que não. O seu comportamento, o seu testemunho, onde você está, é a maior prova da sua adoração ao Senhor. Quando todos dizem, vamos pecar, e você é parte da turma, e você diz assim, eu não. Mas por quê? Não precisa nem dizer que você é crente, que a sua religião não permite. Você disse, não, eu não me agrado disso.
eu vou orar por vocês, eu vou fazer coisa melhor, sabe? Isso testemunha a nossa fé. Vamos nos corromper, vamos fazer coisas sem fúteis, que não são nem pecado, mas são tão fúteis. Aí você diz: não, eu prefiro usar esse tempo para me edificar, para fazer alguma coisa que tenha relevância, importância, né? Então isso, Deus olha lá de cima e fala assim: olha, melhor do que cantar na igreja, isso foi mais bonito do que aquele hino que você cantou semana passada na igreja. Olha que doideira. Deus é assim. Às vezes um gesto nosso fala mais do que uma expressão de culto. E é isso que representa essa frase de Matthew Henry. A próxima: se é Deus que você está buscando em sua adoração, você não ficará satisfeito sem Deus. Sabe o que é? A gente se envolver tanto com o que é terreno e técnico, e a gente chega aqui, passa o som, a gente coordena quantas músicas serão, tudo bonitinho, e a gente esquece que é para Deus. A gente faz tudo mecanicamente, né? Fica olhando para as pessoas, deixa eu ver se fulano veio, daqui a pouco o culto está na metade e você não se conectou ainda, você esqueceu que você está fazendo para Deus e está na presença de Deus. Olha que doideira. Vamos lá, mais um pouco, para terminar. Não é possível adorar sem louvar, mas é possível louvar sem adorar. Vamos repetir? Pode voltar. Vamos lá? Não é possível adorar sem louvar, mas é possível louvar sem adorar. E esse é o grande perigo. Quantos louvadores que não passam de louvadores. Agora, para você adorar, você tem que louvar e chegar no Santos dos Santos, curvado, humildemente na presença do Senhor, e o adorar no templo do seu coração. Deus quer que a gente adore. Louvar é fácil. É uma conferência de música. Vou dizer uma verdade para encerrar. Que Deus nos dê olhos espirituais para enxergar o que acontece por trás de qualquer ação de culto, amém? Sabe o que é olhos espirituais? Sabe o que é essas cadeiras, esses pisos, esse púlpito, os instrumentos? São só ferramentas de apoio para que tenhamos uma experiência espiritual. Um culto que é determinado durante um tempo, acontece um monte de coisa humana, manipulada por homens, só que esses homens têm que fazer, invocando sempre a presença de Deus, para que se enxergue o que os olhos não estão vendo, mas que os olhos espirituais veem, amém? Então, é entrar num culto e falar: Deus, eu quero te ver. Através de cada ação de culto, eu quero te ver. Entrar com essa sede. E vou dizer para você, até de forma inconsciente, a maioria da igreja que vem para um culto, ela vem para sentir isso, para ver Deus. Ela não veio para ver você cantar, ela não veio para ver boa música. Ela espera que isso sejam apenas veículos para trazer a ela a resposta de Deus, o consolo de Deus, a mensagem de Deus, as transformações de Deus. E você e eu somos as pessoas que temos que saber disso. Ninguém veio aqui para me ver. Pessoas vêm aqui para ver Deus, amém? O que eu estou fazendo para ajudar Deus? Ou eu estou atrapalhando Deus? Um dia eu vi uma expressão de um pastor, uma forma humilde que ele se colocou. Eu cheguei aí: pastorzão, você que é o pastorzão dessa igreja? Ele olhou para mim assim: não, quem é o pastor aqui é Jesus. Eu só tento ajudar ele e me esforço para não atrapalhar, porque às vezes eu posso até atrapalhar o que Jesus quer fazer na igreja.
E eu pergunto para você hoje: você está ajudando ou está atrapalhando? As pessoas veem Deus. Muito homem, pouco Deus. Às vezes a gente peca. Que eu diminua e que Ele cresça. Que eu diminua e que Ele cresça. Que nós desapareçamos aqui. Eu gosto de uma expressão de igreja que fecha os olhos quando adora, sabe por quê? Porque não tem nada de importante, de interessante para ver aqui. Eu gosto quando eu estou tocando, abro os olhos, as pessoas estão conectadas com Deus. Falar amém, Senhor Jesus. Olha, eles estão entendendo o que está acontecendo aqui. Se os olhos estão abertos demais, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós estamos tirando a atenção de Deus, estamos atrapalhando a manifestação de Deus. Entendam bem, amanhã nós vamos falar sobre os caminhos de perfeição que Deus espera de nós, para que nós não atrapalhemos no nosso ministério com a música, o poder de Deus ser manifestado na igreja, de um Deus santo que busca o máximo de perfeição. Já viu quando você está adorando assim, alguém dá uma nota fora, mas muito fora, você desconecta na hora, puxa a tomada, você já olha quem errou. E se dentro da igreja você identificar erro, você tem que identificando pecado, porque tudo que Deus faz é santo e perfeito. E se Deus te deixou uma ferramenta de música para representar o que Ele fez de lindo e perfeito, que é a música que invoca a presença dEle, o que fazer para não desconectar as pessoas ou envolvê-las da forma correta na presença de Deus? Adoração é algo muito interessante, diz respeito à vida diária. Pequenos princípios como esses têm repercussão a médio e longo prazo para a sua vida ministerial que você não vai ter ideia. A gente está aqui numa discussão teológica, racional. Eu não estou pregando para vocês, amém? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai conduzir essa mensagem para a sua mente, para o seu coração, e vai te fazer sair daqui só com uma certeza: Senhor, não me faz um fantoche na sua casa, não faça que eu seja mais um para atrapalhar, não me faça ser um que só vai fazer número, porque o espaço aqui é pequeno para fazer número fica aqui mesmo, porque aqui não tem problema, mas aqui é pequeno, irmãos, é pouco espaço aqui para estar só fazendo número. Deus quer que você faça diferença. Deus quer que você honre o dom que Ele te deu para você ser especial na mão dEle. E ser especial é eu ter um coração humilde para deixar Deus te usar da maneira que Ele quer, e a gente só precisa fazer o mínimo: adorar no templo do nosso espírito, do nosso coração, e fazer as coisas com sinceridade, sem arrogância, com humildade. E aí Deus começa a trabalhar, Deus começa a derramar o óleo, Deus começa a frutificar, Deus começa a abrir portas onde não existem, Deus começa a te dar uma unção especial. E sabe o que é gostoso, irmãos? Eu, quando comecei a tocar, alguém vinha e batia nas minhas costas: poxa, você toca bem, hein? Eu, que legal, obrigado. Toca muito, hein? Pô, que legal. Aí um dia eu toquei, estava ungido na presença do Senhor. Aí veio minha irmã e falou assim: André, no primeiro ano de ministério, hoje quando você tocou, eu senti o Shekinah da presença do Senhor na minha vida. O céu baixou aqui para mim. Quando eu vi aquilo, olha, eu fico arrepiado, irmãos. Eu falei: amém, irmão. Continuei andando, eu estava no meio, estava saindo pelo corredor da igreja. A irmã me pegou no cantinho assim. Eu falei: Senhor, como é bom ouvir isso. Se eu for receber algum tipo de elogio daqui para frente, que seja esse, não pelo meu mérito intelectual de ter estudado um instrumento, mas por
ser um veículo da tua bênção, da tua presença na vida da tua igreja. E eu oro todo dia ao Senhor: Senhor, quando eu tocar, quando eu ministrar, faz o povo, transforma o povo, sabe? A melhor recompensa que eu posso ter, saber que a tua igreja está recebendo do teu poder. Vamos ter esse tipo de ambição, amém? Vamos, a partir de hoje, nesse seminário, marcar o nosso coração, dizer: olha, esse ano de 2012, estamos no meio, mas eu quero terminar, eu quero apagar, quando eu subir aqui para ministrar, eu quero ver Deus usando minha vida, e as pessoas falarem: olha, você está diferente, o seu brilho é diferente, a sua voz está diferente, quando você toca está diferente, e a gente perceber que a gente diminuiu para que Deus cresça em nós, amém? É isso que o povo está buscando, é isso que o povo tem sede, e não é só o pastor que alimenta com a palavra, nós estamos alimentando com consolo, com a virtude, com a cura que o Espírito Santo ministra na vida da igreja, que precisa ser curada também. Deus vai usar vocês. Mais da metade do culto está na mão de vocês. Vocês sabem disso? Às vezes 70% do culto está na mão de vocês. E o pouquinho que está na mão do pastor é o que se consagra, é o que ora, que estuda a Bíblia, que rala. E vocês, o que estão fazendo para assumir metade, 70% de um culto? Isso tem um peso para mim, de igual importância, às vezes maior do que o pastor na hora de um culto. É que o pastor tem o peso dele fora do culto, 24 horas por dia, o peso das ovelhas ali, no cuidado. Tanta coisa para falar, e o relógio não para, né, irmãos? Olha, para mim eu só dei introdução, começaria agora. Vocês devem estar cansados já de ouvir, mas veja, é tão bom compartilhar. Eu queria deixar assim, antes que a gente ore, e a gente possa, talvez, terminar com uma música ou não, eu queria que vocês participassem, com liberdade no coração. Levanta a sua mãozinha aí, fica em pé, faz a sua pergunta, algum questionamento, alguma coisa que você está com sede de tirar dúvida. E é um seminário, né? Um congresso. A gente tem esse tipo de liberdade. Vamos lá? Pode ficar à vontade. Se eu souber, se eu puder. Vamos lá, por favor. Administração, vou fazer a tecla SAP aqui. Vai. Para ministrar. Tá. Ela está perguntando, ela tem um questionamento, eu entendi o que ela quis dizer. Entre o preparo para uma ministração e sobre aquele improviso, né, que o Espírito Santo de Deus dá na hora. E aí, eu preparo, amarro, ou eu subo e deixo Deus me usar? Eu vou dizer uma coisa: a sua boca vai dizer o que seu coração está cheio, amém? Se você encher a sua cabeça da palavra do Senhor, de uma vida íntima com o Senhor, conhecimento do Senhor, isso vai brotar do seu coração, a ministração correta. Agora é o seguinte: o que eu faria como ministro? Eu vou ministrar, qual serão as músicas? Deixa eu ver essa música, deixa eu ver a letra dessa música, deixa eu ver qual que é o ponto principal da mensagem dessa música. Porque se eu for abrir a boca para falar sobre essa música, eu tenho que falar algo que toque o coração da pessoa que está aflita, que está necessitada, e que a música vai ministrar na vida dela. Então eu fiz um estudo ali, quieto, não fiquei na frente do espelho, que a unção dessa canção fala, fica ensaiando, não é ensaiar na frente do espelho. Você estudou, você tem um conhecimento. Pega os textos bíblicos que amarram, né? E aí você pede a graça do Senhor, e quando você abrir sua boca, você pede para Deus te dar graça de colocar aquelas verdades que já estão no seu coração de forma espontânea. E eu vou dizer para você, como é gostoso
Às vezes eu vejo vídeos ou gravações minhas ou de pessoas assim, que a gente sabe que não se preparou tanto. Só que eu vou dizer para você, o Espírito Santo de Deus, ele tem tanto interesse em edificar a vida da igreja, que ele vai usar quem estiver aqui na frente, disponível. E ele vai, vou capacitar, vou puxar no HD, no meio de tudo vou puxar o melhor, e vai falar o melhor, porque está na minha presença, está humilde e se preparou. A minha esposa, meu amor, vou dar esse exemplo, porque a minha esposa é desencanada. Uma vez, ela sempre foi uma jovem, quando aceitou Jesus, muito temente, muito séria, e ela andava com a mãe dela, que pregava em umas igrejas por aí, e ela também muito séria, muito de oração. Aí um dia um irmão de uma igreja pequena, né, falou: irmã Alessandra, sua mãe pregou semana passada, semana que vem prepara, é você que vai pregar. Ela falou: eu pregar? Meio que nova convertida. Mas eu não sei pregar, pastor, como é que eu vou vir pregar? Falou: faz o seguinte, abre a Bíblia, Deus vai colocar a palavra na sua boca. Ela ficou tranquila, semana inteira, dormiu, comeu, foi para a escola. Na outra semana ela abriu a Bíblia, leu o texto bíblico, olhou para a igreja e foi esperando Deus mandar. Aí não vinha nada. Ela falou um pouco, tal. Ela achou que já tinha pregado 1 hora, só que ela falou 7 minutos no momento da mensagem. Ela viu que não dava para seguir mais, ela fechou a Bíblia. Amém, irmão, que Deus fale ao seu coração. A igreja ficou assim, né? Que pregação é essa? Ela sentou, o irmão veio, remendou e pregou por cima, para poder fechar, para os irmãos não saírem com fome. E ela ficou super decepcionada. Aí ela compartilha que não tem esse negócio de abre a Bíblia que Deus vai te dar na hora. E dá para quem já está aí na estrada lendo Bíblia há muitos anos, pregando há muito tempo, pode acontecer, o HD está cheio, aí puxou as informações, vem, o Espírito Santo de Deus usa. Tem muito pastor aí escolado, né, que ele, irmãos, eu preparei uma mensagem aqui, mas Deus me deu outra. Conversa mole. Não é conversa mole, Deus deu outra mesmo, porque ele está vivendo coisas, e o Espírito Santo de Deus está movendo no coração dele, e ele tem informação sobre outro texto bíblico, sobre outra verdade bíblica, sobre outro princípio bíblico, que ele compartilha e fala 1 hora com a igreja, e a igreja fala: meu Deus, esse homem não mudou na hora e falou tudo isso. Parece eu aqui que não termino nunca, entendeu? Então é os dois, faz um mix dos dois, que aí é bênção. Às vezes a gente puxa demais para um lado ou para o outro. Muita razão, pouca espiritualidade, problema. Muita espiritualidade, não precisa estudar, não precisa ler, não precisa nada, problema também, amém? Boa pergunta. Próximo, mais alguém? Pois não, irmão? Ele está falando bem. Sim. Olha, existem algumas tendências, tá? Em que a gente vê algumas manifestações diferentes do que a gente aprendeu. A gente tem que ter muita sabedoria também para entender. Às vezes existem músicas que são profanadas mesmo, estão sendo difundidas dentro da igreja. Existem músicas que têm menos profundidade bíblica, mas não deixam de ser bíblicas. Às vezes a gente se acostumou com músicas tão profundas que quando são um pouco rasas, a gente também já despreza como um todo. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado para a gente não ser um pouco extremista, né? Por quê? Existem músicas que mesmo menos profundas, elas vão de encontro e falam com a vida da igreja. Agora sim, eu sempre digo, esse é um cuidado que quem deve ter são as lideranças, né? Fazer um filtro. Eu, quando pastoreava a igreja, eu percebi que as minhas ovelhas no ministério de música não tinham um conhecimento bíblico profundo para poder incluir músicas no louvor ou não. Então eu propus: irmãos, façam o seguinte,
toda a reunião de vocês, separem as músicas que vocês querem cantar no louvor, tragam para mim. Vamos dar uma avaliada, vamos discutir a sua letra, vamos trazer entendimento para o grupo inteiro acerca dessa letra. Olha que ideia bacana. Então, o que fazíamos? Eu via a música, era a coisa mais linda, só que tinha um ponto na música que era uma heresia, ou que era um erro teológico. E aí eu falava assim: irmãos, não vamos jogar a música fora, que ela é linda de cantar, vamos mudar esse trecho. A gente mudava a letra. Mas o autor, não tem negócio de autor não, vamos mudar aqui, vamos tirar esse negócio aqui, vamos mudar. A gente mudava a letrinha, quando era uma coisa pouca a gente mudava, consertava a parte teológica, cantava gostoso, era bênção. Tinha música, irmão, que tinha que mudar tudo. Eu falava: gente, essa aqui não tem jeito, não dá, essa música aqui não dá para cantar, porque isso aqui está ruim demais. Pastor, o senhor tem razão. Eu explicava o porquê. Aí os caras já na música, né? Eles mesmos já: não, pastor, deixa essa música aí, nós entendemos, nós não queremos cantar essa coisa não. Aí a gente trazia outra música. Olha, eu viajo muitas igrejas, em diferentes denominações. Eu chego em igreja, irmãos, que a mesma música, a letra está tão mudada, que eu falo: gente, é muito. Igrejas que levam isso muito a sério, que aperfeiçoam as letras para não perder aquele clima da música que já foi desenvolvida e divulgada e propagada. A igreja gosta de cantar e gostaria de cantar. Então, com sabedoria, a gente pode trabalhar melhor isso. É algo a ser trabalhado com muita discernimento, muita sabedoria, com calma, né? E tentar achar um caminho excelente aí. Vamos lá. Pois não, meu irmão. Tá bom, meu irmão? Tá bom assim? É um tema que podíamos aqui esticar um pouquinho mais. Paz do Senhor, para a igreja. Amém. E eu queria perguntar o seguinte: dentro disso aí que ele falou, a Bíblia fala para a gente dançar tudo que fizer, fazer na presença do Senhor, né? Dançar na presença. Então, a gente dança algumas músicas evangélicas. E tem divisão na igreja, né? Algumas pessoas acham que não deve, outras pessoas acham que não tem problema, né? Eu queria saber, dentro do louvor, qual que é a posição nesse sentido? Olha, essa discussão é trabalhada em muitas igrejas ocidentais. Eu digo ocidental porque a nossa cultura evangélica, ela saiu do Oriente, foi para a Europa, da Europa foi para os Estados Unidos para chegar aqui, já passou por muita transição. Então a gente pega algumas marcas ainda muito complicadas. Não há na Bíblia um texto sequer que faça uma descriminalização acerca de adorar a Deus com danças. É igual com tambor. Eu já fui em igrejas extremamente conservadoras que não tem bateria, não tem nada de tambor, porque eles falam: não, isso é coisa lá das macumbas da África, não sei o que lá, de uma região, e se bater tambor na igreja vai invocar os satanás, um monte de demônio. Então, e aí você vê, adorar ao Senhor com tamborins, com danças, com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes. E aí você fala: gente, por que eu vou basear minha teologia da igreja na macumba, sendo que a Bíblia está dizendo que eu posso? Agora, a Bíblia toda, ela não desautoriza adorar com danças. Agora, o que temos que entender é o seguinte: há um momento de transição na igreja evangélica, onde está se absorvendo esse parâmetro bíblico para se adorar com danças, num contexto onde dança, para a maioria das pessoas, sempre teve um conceito mundano, vulgar, de expressão corporal, sensual. Então, para alguns crentes mais antigos, mais conservadores, é meio difícil absorver isso. E eu não tiro a razão, porque, né, não estão acostumados com esse tipo de coisa. Então, o que neutraliza, na minha opinião, esse ministério é sempre buscar os gestos que correspondem com a pureza cristã, vestes que não marquem seus corpos, que não escandalize, que não transmita sensualidade. Geralmente são mulheres que estão sempre envolvidas, né? Então,
vamos neutralizar o máximo de sensualidade, qualquer coisa que possa ser transmitida, que vai remeter a um conceito mundano. Primeiro ponto é esse. Eu particularmente reparei um pouquinho nas irmãs que estavam ministrando aqui, e até alguns passos clássicos, meio balé, né? Uma coisa bonita, né? Harmoniosa de se ver. Particularmente, eu reparo quando pecou no conduzir esse tipo de ministério que é delicado para muitos irmãos da igreja, tá? Então acho que com uma palavra sempre incisiva, esses cuidados sendo tomados, levantar sempre textos bíblicos que tragam uma afirmação sobre esse ministério, e também não, sabe, as expressões de adoração devem ser nítidas e transmitidas do coração para quem participa desse ministério. Por quê? Para não parecer um entretenimento. Estamos aqui, né? Legal, né? Então, sabe, às vezes eu vou em igrejas e quando eu tenho a oportunidade de prestar mais atenção, eu vejo uma entrega, né? Sabe, uma expressão que representa mais essa adoração a Deus através da dança. Então isso vai quebrando os preconceitos e vai desamarrando essas amarras que sempre vão existir durante as transições. Tá bom? A última, para a gente poder encerrar. Pastor, a moça lá do canto falou sobre adoração e tudo mais, o senhor explicou tudo certinho. Mas e quando tudo acontece ao contrário? Eu toco na igreja há muito tempo já, desde criança. Eu não sou músico não, sou tocador de igreja, me diga assim. Aí assim, sempre eu vi problemas dentro do louvor, dentro da dança. E às vezes a liderança do louvor, que foi nomeado, não vê aquele problema. Eu vejo, às vezes falo, e assim, sou taxado às vezes de chatos. Sempre fui assim, estou falando de mim mesmo, o que eu sinto. Aí vou embora para casa, chateado. Tentei dar o meu melhor, estudei em casa. Chegou uma pessoa que não estudou, que não sabe nada da palavra às vezes, assim, e vai pregar, assim, vai louvar e vai tentar trazer uma saudação, algo assim, e embanana tudo. Sim. Aí assim, o que deveria fazer é difícil, eu sei. Assim, eu vim de uma igreja pequena para uma maior, estou aqui na sede. O problema aumentou. Eu disse isso uma vez numa reunião. Lá o problema tinha, aqui aumentou. Porquê disso? Eu acho que assim, uma coisa que eu pediria para que você assim colocasse nas mãos do Senhor e orasse é o seguinte: quando a gente está sendo liderado, a gente tem uma visão. Quando a gente está liderando, essa visão muda. Ser líder é muito difícil. E até algumas coisas que você gostaria de mudar, você não consegue tão fácil. Porque a liderança, ela não pode ser tão incisiva para rachar. Você tem que fazer ela em amor. E toda mudança expressiva, ela acontece às vezes com o tempo, debaixo de um trabalho de amor e vários pontos sendo trabalhados. É muito difícil você transformar coisas que já estão erradas e em pouco tempo. Então às vezes a gente não lidera e não sabe o que é liderar. É só falar que muda. Às vezes fala e não muda. E às vezes não falou na sua frente, mas falou pelas costas. Às vezes trouxe uma orientação em off, né? Eu como pastor trazia muita orientação de gabinete para não expor a vida das pessoas, mas para muitas pessoas eu não estava tratando do problema, e estava. Então assim, primeiro ponto é isso. Segundo ponto, pede para Deus te fazer esse líder, porque se Deus te vê mais capaz, Deus vai te levantar, Ele vai mexer nas peças do quebra-cabeça, essas pessoas vão sair e você vai tomar o lugar e vai fazer a coisa direito. É um caminho também, porque se você vê coisas que ninguém está vendo, pode ser um atributo que Deus te deu e Deus vai te capacitar para fazer alguém melhor. Isso é o melhor caminho para a gente trabalhar o problema nesse momento, tá? Os 2 pontos de vista que eu queria que você pensasse. Queridos, estourou. O pessoal da vigília está louco para entrar, louco para orar. Vocês estão querendo vigiliar aqui, estão querendo dizer, quer vigiliar? Entra, vamos com nós aqui
Mas, queridos, agradeço demais o carinho de vocês. Eu quero só apontar que hoje, amanhã, domingo também, eu estarei aqui. E a minha esposa deixou lá, nós trouxemos alguns materiais. E trouxemos muito pouco, porque a bagagem não permite. Eu tenho esse livro de partituras com as cifras, partituras de 14 músicas dos meus CDs, todas conhecidas com playback. Eu só trouxe 5 desses, tá? Então eu tenho lá exposto para vocês. CD clássicos do gospel com hinos, Love by Grace com corinhos, uma seleção bem interessante. O livro Perfil do Adorador, acho que eu só trouxe 20, irmãos, para os 3 dias. É muito pesado o livro, eu tenho um problema. E tem o DVD Live in Concert, que a partir de amanhã eu vou começar a transmitir algumas coisas. Vou tocar junto com Ademar de Campos, Baruch, a Jane Mascarenhas, Eduardo Silvana, Robson Nascimento, uma turma muito legal num show da Via Funchal, que teve 4 indicações ao Grammy Latino. Então, nós vamos ter outros títulos de CDs ali. Se você quiser passar lá e levar alguma coisa, a gente tem o sisteminha da maquininha também. Você pode passar o seu cartão de crédito, de débito, você pode levar um material. Eu agradeço o carinho. Eu só queria fazer uma breve oração junto com vocês, para a gente fechar esse tempo aqui, em nome de Jesus, amém? Olha, vamos fazer assim. Eu vi algumas mãozinhas levantadas a mais. Terminando, o pessoal vai assumir. Eu vou ficar de cantinho, me procura. A gente continua batendo um papo. Vem amanhã. Amanhã que horas começa? 2? Deixa eu só avisar. Irmãos, o pastor André vai fazer a oração. E nessa oração nós vamos estar terminando a nossa parte, certo? Amanhã, a partir das 14 horas, nós já estaremos aqui. Viu que, irmãos, tem perguntas, tem dúvidas, tem muita coisa para ser resolvida e questionada, não é? Já fizeram uma pergunta para mim: o rock é pecado? Se você tem essa dúvida, amanhã nós vamos tirar ela aqui, amém? A partir das 14 horas, contamos com a sua presença. Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos dá, tão rico, tão precioso, em que na tua presença, Senhor, fomos orientados pelo teu Espírito a pensar sobre os nossos ministérios, sobre o nosso chamado, sobre a tua busca, Senhor, e que o Senhor encontre sim em nós os seus verdadeiros adoradores, Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas, aumenta o nosso interesse por ti, Pai. Que possamos agora caminhar na sua direção, porque estamos sempre orando, pedindo para o Senhor fazer, para o Senhor acontecer na nossa vida, para o Senhor realizar em nossa vida. Agora, Senhor, nós queremos ir no sentido contrário. Senhor, eis-me aqui. Estou caminhando na direção dos teus propósitos, Senhor. Estou querendo conhecer mais de ti. Estou querendo ser mais santo. Estou querendo fazer melhor. Estou querendo te servir com excelência. Estou querendo, Senhor, fazer com ética. Estou querendo honrar o seu nome, Pai, para que a tua bênção seja ainda maior sobre a minha vida, Pai. Que esse querer se estenda no dia de amanhã, Senhor. Dar-nos saúde, dar-nos disposição para estarmos aqui, Senhor. Ajuda-nos, Pai, tem misericórdia de cada um de nós. E que seu nome, Senhor, seja glorificado, seja adorado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.